Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, pois como diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Louvamos o teu santo nome, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra os seus amados filhos. Louvado e exaltado seja o teu nome por toda a eternidade, por proteção constante, tão abrangente, tão reveladora do teu amor por nós. Senhor querido, nós queremos te agradecer pelas orações ouvidas, pela provisão em dias de escassez, pela obra interna, secreta do Espírito Santo, consolando, encorajando, fazendo com que voltemos a viver. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por manifestações tão concretas do teu apreço por nós. Pedimos, contudo, perdão, porque apesar de conhecermos esse amor, apesar de termos provado desse amor, apesar também de mantermos contato com as Sagradas Escrituras que nos falam desse amor, nós não vivemos à altura dele, Senhor. Há áreas escuras nas nossas vidas. Por isso nós queremos pedir perdão a Ti. Senhor, quem pode discernir as suas próprias faltas? Absolve-nos daquelas que nos são ocultas. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor. Aquelas iniquidades das quais nós não nos damos conta. E não nos damos conta porque fazem parte da cultura do Brasil, fazem parte, Senhor, do nosso histórico de vida familiar, da nossa falta de uma compreensão mais ampla, abrangente, profunda da Tua verdade. Senhor, por isso nós rogamos a Ti, que o Senhor não leve em consideração aquelas áreas da nossa vida que representam verdadeira resistência ao Espírito Santo, áreas nas quais a Tua luz ainda não raiou, Senhor, de maneira que permanecemos nas trevas da ignorância e fazendo aquilo que machuca pessoas e que é ofensivo a Ti. Perdoa-nos, Senhor. E agora nós rogamos a Ti que o Teu Espírito repouse sobre a vida de cada um desses que estão nos ouvindo, que o Senhor encha, Senhor, os lares dos Teus servos da Tua graça, do perfume de Cristo, que saia o medo, Senhor, a ansiedade, a culpa, a incerteza. Senhor, como o reverendo Antônio Elias costumava orar lá nos cultos da igreja Betânia, esvazia-nos do que estamos cheios e enche-nos, Senhor, do que estamos vazios. Esvazia-nos, Senhor, dos nossos temores. Esvazia-nos, Senhor, de toda e qualquer incerteza e dúvida quanto ao Teu caráter. E encha-nos da paz que excede a todo entendimento. Ilumina, Senhor, a partir de agora, o texto das Sagradas Escrituras. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. E que o nosso coração seja aquecido pela Tua verdade, de modo, Senhor, que ouçamos não a voz de um homem, de um mortal, de um pecador, mas o Teu Espírito falando através de um homem, de um mortal, de um pecador, alimentando o nosso coração, enchendo-nos de fé, levando-nos a rir das nossas dúvidas e temores. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, cenário de pandemia, crise econômica,
de muita incerteza. Acabei de ler no Twitter matéria de algum jornal, me parece que francês, falando sobre novos casos de coronavírus, de contaminação pela Covid-19 na China. Ontem tomamos conhecimento que no Rio Grande do Sul estão voltando a fechar o comércio, me parece que a informação é correta, em razão de a abertura ter disseminado o vírus na cidade de Porto Alegre. Então, meus irmãos, são dias de luto, de pessoas que estão enterrando gente que faz parte da sua vida, gente amada, preciosa para o seu coração, dias nos quais o fantasma da fome circunda milhares de lares no Brasil e no mundo. E aí, então, são dias que não apenas fazemos perguntas referentes ao que os governantes do mundo inteiro deveriam fazer, não apenas perguntas referentes ao que nós devemos fazer, mas perguntas de natureza metafísica, de natureza teológica, que nos levam, portanto, a indagar o que Deus deveria fazer e não está fazendo, onde ele se encontra num momento dramático como esse, porque entre todos esses fatores já mencionados, há um que subjaz a todos eles e que causa especial pesar e que torna todos os demais especialmente difíceis, que é a falta de perspectiva, de você não ter um deadline, sabe, de não saber o final dessa história, quando que tudo isso vai terminar e como ajustar minha vida a esse cronograma. Nós estamos ainda na dependência de uma vacina, de um remédio. Então, enquanto nós não tivermos nenhuma coisa nem outra, teremos que conviver com toda essa incerteza que pode acentuar o caos econômico, levando, portanto, sofrimento adicional, para além do medo, para além da contaminação, para além do luto, a queda vertiginosa do padrão financeiro, e em alguns lares, o fantasma, conforme acabei de mencionar, da fome. A Bíblia, e muitos não têm consciência desse fato, nos apresenta não apenas verdades referentes ao ser, aos atributos de Deus e sua relação com os seres humanos. A Bíblia também não é apenas o relato do testemunho de homens de fé e que registraram as suas declarações no texto inspirado, ou tiveram o registro das suas expressões de fé registrados pelos autores bíblicos. A Bíblia é um livro que se antecipa a algo como o existencialismo alemão, com todo o seu ceticismo, ou o existencialismo francês. Olha, não há dúvida referente ao sentido da vida, feita por pensadores modernos, que nós não encontremos nas Sagradas Escrituras. Leia, por exemplo, o livro de Eclesiastes. Passagens e mais passagens bíblicas que apresentam servos de Deus em agonia, lidando com fatos que não se ajustavam à sua teologia e que os levava, portanto, a formular perguntas do tipo: Senhor, onde tu estás? Suas promessas caducaram. O Senhor se esqueceu de ser benigno.
como ajustar a experiência que nós, o teu povo, estamos vivendo, às tuas promessas, aquilo que nós sabemos do seu caráter. E não são poucas as passagens bíblicas que mostram como que homens e mulheres saíram dessas crises de fé. Então, saímos dessas crises de fé, e observa-se nas Sagradas Escrituras, repito, homens e mulheres saindo desses momentos de dúvida, orando, voltando suas mentes e corações para a verdade, e no contato com a verdade eterna, extraindo dela aquilo que faz com que o ser humano creia que está nas mãos de um ser possuidor de benevolência infinita. Então, na Bíblia, nós encontramos declarações explícitas referentes ao amor de Deus. Nós vemos, portanto, os profetas exaltando o amor de Deus, os apóstolos fazendo o mesmo, Cristo dando testemunho do amor de Deus, o próprio Deus se revelando à humanidade por meio, portanto, dos seus servos escolhidos para falar desse amor, sem cuja compreensão o mínimo fardo se torna insuportável para nós mortais e possuidores de uma natureza tão frágil. Agora, o que me impressiona, e eu falo isso a partir da minha experiência de pastor, lidando com o drama humano há pelo menos 37, 38 anos, ininterruptamente, é que na hora do desespero, na hora em que lidamos com os absurdos da vida, parece que esses argumentos perdem o brilho. E para muitos é o que de fato ocorre. Tudo aquilo que poderia ser dito do coração para o próprio homem, tudo aquilo que eu poderia falar para mim mesmo, perde o sentido quando a dor é tão aguda que estou levado a dizer o que um amigo declarou esses dias após a perda de sua mulher. A impressão que eu tenho é que o Espírito Santo abandonou a minha casa. Eu estava casado com uma mulher extraordinária. É difícil entender o porquê de tantos anos de luta travada contra o câncer. Quantidade de sessões de quimioterapia. A morte no hospital, sem eu poder visitá-la, nesse cenário todo de pandemia, conversando apenas por telefone. Com ela, mulher piedosa, referência de caráter, eu a conheci, uma santa, falando dos seus temores, naquilo que se chama de leito de morte, então vindo a falecer, deixando esse marido apaixonado, com o coração marcado pela dor da saudade, e em tamanho desalento, a ponto de precisar da consolação dos seus próprios filhos, igualmente sofridos. Bom, nessas horas, só há duas esperanças.
do ponto de vista daquilo que é capaz de penetrar no espírito humano e fazer com que o ser humano recobre a vontade de viver. De um lado, a presença viva de Jesus. E existe isso. Porque há o conhecimento intelectual de Cristo, eu diria, associado ao verdadeiro, autêntico conhecimento do coração. Então, pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras e que, por conhecerem as Sagradas Escrituras, mantêm a sanidade mental. Há isso. Mas na hora da mais dura provação, a visão se torna obscurecida. E aquilo que tínhamos como líquido e certo, que professávamos perante os irmãos, na igreja, deixa de se tornar convicção, cedendo aos argumentos da dúvida e o poder acachapante da dor. Agora, o que muitos testemunham e o que a própria Bíblia ensina é que nesses momentos da mais aguda angústia, nos quais a própria leitura das Sagradas Escrituras se torna problemática, contudo, se afigurando para o que crê em Cristo como sem sentido, ou pelo menos como pouco aplicável à realidade concreta dos seres humanos, nessas horas, número incontável de servos de Deus, ao longo da história, testemunham ter provado da presença viva de Jesus, da certeza de que o Senhor estava ao seu lado e, com esses irmãos, provando de um contato com Cristo vivo, real, para muitos quase que tangível, de uma presença capaz de dissipar toda dúvida, toda angústia e comunicar a paz que excede a todo entendimento. Esse é o testemunho de muitos. E por isso nós devemos orar. Senhor, eu não quero apenas teologia, eu quero a tua presença. O Senhor prometeu na sua palavra: e todo aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É uma manifestação viva, é o Cristo ressurreto se colocando ao lado dessa pessoa. Tal como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, com Jesus, da sua presença, dizendo: coragem, da mesma maneira que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que tu deis testemunho também em Roma. Numa outra ocasião, eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém ousará tocar em ti, porque eu o designei como instrumento para a comunicação da minha verdade a milhares. Então acontece isso. Agora, somos seres racionais. É impossível o coração sentir aquilo que a mente ignora. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há regozijo de coração, não há gratidão de alma, não há esperança de espírito, enquanto a mente permanece em trevas, a fim de que eu prove desses sentimentos bem-aventurados que me impedem de sucumbir à crise. É necessário
que minha mente tenha acesso àquelas verdades que podem ser comunicadas por mim, a mim mesmo, a fim de que suplante a dor. Até essa manifestação mística, ela precisa ser interpretada. Quem é esse que está presente aqui ao meu lado? Eu sei que nessas horas nós aprendemos verdades teológicas num nível que nenhuma obra de teologia pode comunicar. Eu me lembro de ter vivido isso uma vez dirigindo o carro. Foi uma visitação tão maravilhosa do Espírito Santo que me levou a ser tomado de tamanha comoção que eu não pude entrar no condomínio onde eu moro. De tão desconjuntado que eu estava, em razão daquela presença gloriosa que me fez, então, passar não apenas da porta do meu condomínio, mas sair do meu bairro, cruzar vários bairros de Niterói e sair dirigindo o meu carro pela cidade, aos prantos e com uma visão do amor de Deus, que jamais até então eu havia alcançado. E me parece, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro do amor de Deus ter se tornado algo tão concreto na minha vida, como naquele dia. Eu até posso, eu não me lembro do ano, mas se você der um Google, você vai saber qual é o dia, qual o mês e qual o ano. Porque foi no dia seguinte ao enterro do escritor baiano Jorge Amado. Eu havia acabado de sair da casa dos meus pais, visto uma matéria sobre o enterro do Jorge Amado, quando peguei o carro e voltei para casa. E aí tive essa experiência súbita, ouvindo o hino que o pregador Billy Graham tanto amava usar nas suas cruzadas evangelísticas, chamado Manso e Suave. E na interpretação do pastor Paulo Brito, aqui da igreja Maranata, no Rio de Janeiro. Eu ouvindo Paulo Brito interpretando Manso e Suave, quando chegou naquela parte, alma cansada vem já, vem já, vem já, alma cansada vem já, passam-se os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte por vir nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Então, ouvi esse hino, tomado dessa comoção, me lembro que quando eu cheguei na praia de Piratininga, de noite, o mar escuro, sabe, eu me lembro que eu olhava para o mar, era uma noite muito escura, eu sozinho ali com o meu carro na praia, e o Espírito Santo trouxe à minha memória João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse de tal maneira ficou, é como se o Espírito Santo insistisse, qual foi o que de fato aconteceu? Sabe, naquela declaração, de tal maneira, eu batia no volante do carro, tão certo do amor de Deus, que eu perguntava em voz alta dirigindo o carro, o que fez com que perdêssemos o nosso encanto pelo Criador, o que fez com que perdêssemos o encanto por ti. Na verdade, eu me dirigi a Deus. O que fez com que perdêssemos o encanto por ti, sendo o Senhor tão amável. Essas experiências acontecem. Isso pode ocorrer na sua vida subitamente, lendo um livro, a biografia de algum servo de Deus do passado, estudando as Escrituras, cantando um hino, orando, ou alguém, um amigo que se aproxima de você e fala alguma coisa que aquece o seu coração. É aquela história lá, famosa, de John Wesley, da sua conversão, na tal da rua Aldersgate Street, em Londres. Ele, apesar de uma pessoa profundamente religiosa, envolvida com trabalho social, com evangelização, ele não sentia certeza da sua salvação. Até que ele foi numa reunião de oração em Londres, e uma pessoa na reunião de oração leu o prefácio do comentário de Martinho Lutero à carta de Paulo aos Gálatas. E ali ele teve essa experiência mística. O seu coração foi estranhamente aquecido. Agora, nessas horas, não há argumento apresentado pelo Cristo vivo,
pelo Cristo vivo, o Cristo que saiu das Escrituras e que se manifestou com poder na nossa vida. Não há nada mais poderoso para silenciar a voz da dúvida do que o amor de Deus em Cristo revelado na cruz. Eu fiz todo esse preâmbulo, dei essa volta toda para nós entrarmos na gloriosa passagem das mais santas das Sagradas Escrituras, Romanos 5, verso 8. Porque, veja, há uma hierarquia de evidência do amor de Deus na vida, nas Sagradas Escrituras. Olha, ontem eu tive uma experiência mística, dia do meu aniversário, e só que quem recebeu o presente foi minha filha Alissa, que então ganhou ontem uma cachorrinha maltês de nome Honey. Então, lá por volta das 10 horas, 10h30, eu entrei no seu quarto e deitei no chão e fiquei olhando para aquele cachorrinho e o amor da minha filha por ele, a beleza daquele animalzinho, daquele filhote. Não havia nada que pudesse me convencer do contrário. Ou seja, de que aquele momento de ternura, singelo, mas, meu Deus, de onde veio aquilo? Como que uma explosão cósmica, como que poeira estelar, fizeram surgir, quer dizer, por puro acaso, sabe, quer dizer, produzir aquela cena. Um pai, diante da felicidade de uma filha de 9 anos, encantada com a ternura de uma cachorrinha maltês. Que é isso, gente? Como explicar uma coisa como essa? Sabe, a vida tem muito do que nós consideramos inexplicável. Fatos dramáticos que a todos nós que perturbam a todos nós. Mas nós temos, ao mesmo tempo, esses fatos doces, por que não dizer santos, que abrem janelas do céu para que possamos contemplar a benevolência divina, para que sejamos capazes de discernir o fato de que a realidade última, o que está por trás de tudo que foi criado, é doce. Agora eu sei que uma coisa é um pai diante de uma filha saudável, gozando de boa saúde, numa casa aconchegante, vendo o amor de Deus na relação de uma filha com um cachorrinho. Altere essa circunstância, a imaginação pode ir longe. Quer dizer, imaginação que usa como matéria-prima as possibilidades trágicas da vida. E talvez ver a glória de Deus num cão maltês se tornasse mera pieguice. Agora, há um fato da vida, dentro dessa hierarquia de testemunhos do amor de Deus. Esse planeta é uma evidência do amor divino. Céu azul, por exemplo, pôr do sol. Meu Deus, para onde lançamos o nosso olhar, contemplamos a glória de Deus. Mas parece que nas horas em que o trágico se torna parte da nossa vida,
tudo isso é visto por meio dos óculos da dor. De modo que o céu azul não serve de contraponto para o marido que vê o amor da sua vida em agonia no hospital. Eu me lembro do artista plástico, amigo meu, Vilmar Madruga, apaixonado pela sua esposa Lauren, a quem eu conheci. Lauren foi acometida por um câncer e veio a morrer. E eu, então, coração pesaroso, um amigo íntimo, o convidei para que nós saíssemos e fôssemos para algum lugar conversar. E ali, então, naquele diálogo, o meu querido Madruga expressou a sua angústia. Mas entre o que ele falou, há uma frase que essa entrou no meu coração, eu vou levar para sempre. E profundamente reveladora do tipo de sentimento que um homem pode ter por uma mulher. É possível isso acontecer. Ele virou-se para mim e disse o seguinte: Antônio, eu não entendo como que o sol ousa nascer num mundo que não tem mais a Lauren. Como que o sol ousa nascer após a morte da minha mulher? Irmão querido, eu gostaria de me dirigir a você, trancado dentro de casa, sentindo que está ganhando peso, crise com seu cônjuge, dificuldade de relacionamento com os filhos, queda vertiginosa no padrão financeiro, temor de contrair a doença ou de enterrar um ente querido, ou você que está vivendo a experiência do luto. Eu gostaria de me dirigir a você a fim de apresentar o argumento final, que me parece que é o único contraponto à voz do desespero. É o único contraponto à teologia do abandono divino, do descaso divino, da indiferença divina. Então eu olho para a natureza, eu olho para as flores, eu olho para as matas, eu olho para os rios, olho para a beleza da vida. Subitamente ocorre alguma coisa na minha vida, na vida de alguém que eu amo, e tudo isso que era objeto de poesia, matéria-prima de louvor, perde o sentido. A mente é levada a dizer, é muito pouco, diante do que eu estou vivendo. Até que nós nos deparamos com Romanos 5:8. Mas Deus prova. Porque é como se fosse o seguinte, todas as manifestações desse amor foram feitas ao longo dos séculos, desde a criação do mundo. Mas um mundo de dor, um mundo de doenças incuráveis, um mundo de processo inexorável de envelhecimento e morte. E o homem, portanto, especialmente no momento da dor mais aguda, dizendo, será que eu posso atribuir ao amor aquilo que eu estou vendo? Porque diante do que eu estou vivendo, qual é o sentido de um pássaro cantar,
de uma árvore dar o seu fruto ou do sol nascer? E aí então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que há 2000 anos, na cidade de Jerusalém, Deus deu uma prova cabal. Manifestou da forma mais ampla, mais inconcebível, o seu amor pelos seres humanos. Mas Deus prova, Deus silencia o inferno, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, num mundo como esse, é tudo que eu quero saber. Seja qual for a crise que eu estiver experimentando, mas se eu estou certo de que esse Deus provou o seu amor por mim, o que significa dizer esse Deus expressou o seu amor por mim? Eu estou falando de um ser eterno, imutável, independente, autoexistente, infinito no seu ser e nos seus atributos. Eu estou falando naquele que rege o cosmos pelo poder da sua palavra. Se eu estou certo que esse Deus tem interesse pela minha vida, que Ele me ama e deu evidência desse amor, o amor que o leva a não permitir que o acaso conduza a minha história, que ocorra na minha vida, na vida daqueles que eu amo, o desproposital, aquilo do que eu não posso tirar benefício algum. Se eu estou certo que Ele rege o universo por amor do seu povo, se eu creio que essa onipotência é usada para viabilizar a minha felicidade, o que significa viabilizar a minha felicidade? Me conduzir na direção da visão beatífica, de ver a sua glória, porque não tenho interesse em pegar um SpaceX e correr o cosmos. O máximo que eu teria é uma visão fantástica. O que eu quero contemplar é o imutável. Eu quero contemplar a beleza eterna. E não apenas isso, eu quero contemplar uma beleza pessoal. Eu não posso dizer para Andrômeda, eu te amo, isso não tem sentido. Eu quero alguém no universo ao qual eu possa adorar e que isso tenha sentido para ele e tenha sentido para mim. E se isso é um fato, nós temos o que dizer para nós mesmos numa pandemia como essa, que a todos atinge direto ou indiretamente. Deus prova o seu próprio amor para conosco, o seu interesse pela espécie humana, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Agora, nós temos um contraponto. De um lado, a história inexplicável, absurda desses dois amigos meus, apaixonados pelas suas esposas, e que testemunharam a morte de ambas, da forma mais dolorosa possível, num hospital. E aí então, o canto dos pássaros é silenciado pela dor, o céu se torna cinzento, o sol perde o seu brilho, mas até que Deus apresenta essa prova, esse contraponto. É por isso, se você quer saber por que eu sou cristão, é por isso que eu sou cristão, porque não há Deus que possa superar esse Deus. E aí então ele apresenta o seu único filho e faz com que os meus olhos contemplem um outro absurdo. Esse ser independente, eterno, que não precisava de você e de mim para ser feliz, agonizando por amor
amor a você e por amor a mim. O Filho de Deus, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ter morrido por nós. Que declaração extraordinária. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Veja, ele não morreu para o nosso enlevo espiritual. Veja só, a afirmação tem um duplo significado. Porque de um lado está dizendo que ali você tem uma prova cabal desse amor. Ele morreu. Ele se identificou conosco. Ele provou de dores empáticas por ter assumido a nossa natureza. A ponto de Hebreus dizer que ele se compadece de nós nas nossas fraquezas, nas nossas tentações, porque assumiu a forma humana. Em todas as coisas ele foi tentado. Louvado e exaltado seja o seu nome por esse conhecimento da sua e da minha fragilidade em razão da sua encarnação. Então, nessa morte, eu tenho um fato na história. É algo como pão de açúcar. É algo como corcovado. É algo como Himalaia. É um fato. Eu tenho um fato. Eu olho para aquela cruz e me deparo com uma figura extraordinária. E tomo conhecimento que aquele homem extraordinário era o Filho de Deus. E ali, então, eu estou diante de uma prova. É um argumento que eu posso apresentar a mim mesmo quando estou num hospital, aguardando o resultado de um exame. É difícil entender o porquê de eu estar aqui. Contudo, é difícil entender por que ele foi parar na cruz. Por amor a mim. Agora, observe. Ele não morreu a fim de que Deus, tão somente de uma forma encarnada, declarasse o seu amor por nós. Veja só, ele morreu por você e por mim. A sua morte ocorreu para nos propiciar um benefício que não seria alcançado de uma outra forma. O apóstolo Paulo completa dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Isso aqui é para nós ficarmos o domingo inteiro mergulhados nesse versículo, tamanha quantidade de informação nele contido. Porque esse é um dos versículos, você tem alguns nas Sagradas Escrituras que tem essa característica. São versículos que conseguem apresentar o cristianismo inteiro. É o cristianismo em embrião. Sabe? São versículos que, se você conseguir entender o significado, você terá compreendido o cristianismo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja só. É importante saber disso. Ele morreu por você quando você não pensava nele. Você só o ama porque ele o amou primeiro. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós antes de você fazer a sua primeira oração. Antes de você dar a sua primeira oferta ao pobre ou à igreja. Antes de você dar o seu primeiro testemunho de fé, de ter enfrentado algum problema, alguma situação grave, algum risco de morte, em razão de suas convicções, do seu caráter, dos seus valores. Ele morreu por nós quando nós não pensávamos nele. Ele se interessava por nós quando nós não nos interessávamos por ele. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele não se dedica a nós porque nós o despertamos com as nossas súplicas. Nós só oramos em razão dessa sua dedicação à sua e à minha vida, visando nos conduzir na direção do propósito da nossa existência. Como diz a confissão de fé de Westminster, a fim de que possamos amá-lo, conhecê-lo, gozá-lo para todo sempre.
Agora o texto declara, e aqui nesse momento, eu vou usar o que talvez muitos possam considerar uma forma pouco habilidosa de aconselhar pessoas, de consolá-las, de enxugar suas lágrimas. Porque hoje eu estou aqui na esperança de comunicar consolação para aqueles em cujas vidas a pandemia está exercendo uma grande pressão sobre o seu espírito. E nas horas do sofrimento, nós julgamos que o sofrimento, ele faz uma expiação por nós. Como se ele nos purificasse, como se ele nos purgasse dos nossos pecados. Como se fosse uma expiação. Sendo que o cordeiro imolado não é o Filho de Deus, mas nós mesmos. O que a fé cristã tem a dizer para você e para mim é: jamais pense assim. Jamais pense assim. Uma questão filosófica sua é o porquê do seu sofrimento. Agora, o cristianismo apresenta uma outra questão. Por que você está vivo, sendo você quem é? Quando o apóstolo Paulo diz que ele morreu por pecadores, ele está falando que ele morreu pela canalha. Que ele morreu por fazedores de guerra. Morreu por mentirosos, por matricidas. Morreu por parricidas. Morreu por avarentos, egoístas, tarados, mentirosos, contumazes. Morreu por você, morreu por mim. Morreu pelos que não eram dignos do seu amor. De maneira que a Bíblia está dizendo é que só houve um justo que sofreu na história desse planeta: Jesus Cristo. Os demais sofreram a partir da sua condição de seres contraditórios, ambíguos. Usando a linguagem de William Shakespeare, possuidores de uma natureza de bode, de seres que na hora da tribulação revelam quem são. Portanto, a questão que o cristianismo nos apresenta é por que nós temos ainda 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. Eu pergunto a você, desses 8 bilhões, quantos estão adorando a Deus em espírito e verdade? Quantos comem do pão com ações de graças? Quantos amam ao próximo como a si mesmos? Quantos estão dispostos a dar a vida por uma causa? Quantos são solidários? Quantos vivem um padrão de vida aquém do que poderiam viver a fim de socorrer o pobre? Então, em que consiste esta prova? No valor da oferta. Deus nos deu o seu presente mais caro. Em que consiste esta prova? No seu objetivo, que é transformar pecadores em filhos e filhas de Deus, conduzindo-os assim à contemplação da beleza do Pai. Em que consiste esta prova? No fato dele ter amado aqueles que não são dignos do seu amor. Tudo que eu espero, portanto, é que nessa pobre exposição bíblica, de um único versículo, feita por um pregador cansado,
que veio de uma das semanas mais difíceis da sua vida, seja usada por Deus, com toda a minha lerdeza mental, com toda a minha dificuldade de articular as ideias. Hoje não está sendo tão fácil pregar como em outras ocasiões, que eu chego ao púlpito mais descansado, mas que Deus use disso tudo. Do que foi falado aqui, use desse verso para fazer com que nós tenhamos vergonha de duvidar do caráter de Deus. Vamos orar? Pai Santo, a Tua palavra foi pregada. Te bendizemos por isso, por termos acesso a essa verdade eterna. Contudo, que precisa ser aplicada ao nosso coração pelo Teu Espírito. E é o que pedimos que o Senhor faça agora. Que nossa mente seja iluminada. Que os nossos corações, usando a linguagem de Wesley, sejam aquecidos. E que nos coloquemos de pé para rir das nossas dúvidas. Porque quem conhece, ou melhor, é conhecido por um Deus como esse, tem motivo para não desistir de viver. Em nome de Jesus. Amém.